Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos recordar a farmacologia da dislipidemia. Primeiramente, a gente tem que lembrar que dis seria um desequilíbrio e lipidemia é os níveis de gordura ali que vão estar no sangue. Então, a gente tem um desequilíbrio dos níveis de gordura na nossa corrente sanguínea. Pode se dar por causas genéticas, como alterações hereditárias, mas mais comum são as secundárias, que são adquiridas ao longo da vida, por meio da dieta inadequada, rica em gorduras. Uma pessoa que é sedentária, que não pratica exercícios físicos frequentemente, que está acima do peso, que é obesa. Talvez possa advir também de outros medicamentos que a pessoa toma, ou de outras condições que ela tem que acaba desencadeando a dislipidemia. Mas a gente precisa lembrar que o colesterol, que é essa gordura que a gente está falando, ela é muito importante também para o nosso corpo, né? Ela não traz só malefícios, porque, por exemplo, hormônios, esteroides são compostos de colesterol, as membranas celulares das nossas células, o colesterol está lá, naqueles componentes. A bile também é formada por meio dele. A questão é que quando está em níveis altos, se torna perigoso, prejudicial para a saúde. Então, primeiramente aqui a gente tem as lipoproteínas. Quem são as lipoproteínas? São as proteínas que fazem o transporte de lipídios pelo corpo, porque eles simplesmente não vão sozinhos. Então, é preciso as lipoproteínas para que possam levar eles para o lugar que eles precisam ir no momento. Observem na tabela, eu trouxe 4 principais. A gente tem ali os quilomicrons, o VLDL, o LDL e o HDL. Os quilomicrons são os que mais carregam triglicerídeos pela corrente sanguínea. O VLDL, ele é posteriormente transformado em LDL, tá? E o HDL é o colesterol bom, que a gente chama assim, porque ele é high de alto em inglês, alta densidade em lipoproteínas. É uma lipoproteína de alta densidade. E o LDL é low, de baixo. Então, é uma lipoproteína de baixa densidade. Só que a questão da densidade, observem nessa tabela, o LDL tem uma densidade mais baixa que o HDL, que consequentemente tem menos quantidade de proteínas. E é por isso que ele fica mais grudado, podemos dizer assim, na nossa parede sanguínea. É ele que traz os problemas. Enquanto o HDL, ele faz mais o transporte dos lipídios que estão no sangue para onde precisa ir. Então, ele faz o contrário. Ele tira o colesterol. É como se ele fosse o lixeiro, que ele vai passando e vai recolhendo os lixos. Aqui eu tenho uma imagem de gordura grudada ali já no nosso corrente sanguínea, nos nossos vasos, e a gente chama de arteriosclerose. Que ao longo do tempo, isso vai crescendo cada vez mais se não fizer o tratamento, né? Podendo trazer a riscos maiores de trombose, de infarto, de AVC. Por isso que se faz tão importante tratar a dislipidemia, que é o acúmulo de gordura no sangue. Bom, então agora nós vamos ver algumas classes de fármacos importantes para a dislipidemia, começando pelas estatinas. Elas são as mais usadas, é a classe de número 1 mais usada para a dislipidemia. Ela tem um mecanismo de ação muito interessante, que se baseia em inibir as enzimas HMG-CoA redutase. O que essa enzima faz? Ela age no fígado. Quando ela está ativa, ela faz a síntese de colesterol. Então, ela ajuda no processo de produção do colesterol. Então, acaba que reduz o colesterol intracelular do fígado. E o que o fígado próprio está produzindo está diminuído por conta dessa inibição. Então, aumenta a expressão de receptores nas células do fígado, porque está precisando pegar colesterol de algum lugar, precisa disso para fazer as funções que o corpo precisa. Então, vai tirar da onde? Do plasma, que está em excesso, que está em muita quantidade lá. Então, vai reduzir a produção de LDL do fígado e vai acabar captando mais do sangue. Muito importante lembrar que as estatinas, elas ajudam na prevenção de eventos cardiovasculares maiores. Então, ela tem um efeito cumulativo que, se usado ao longo dos anos, ela traz muitos benefícios, tá? Para o coração. É importante dizer
que um efeito adverso dessas classes de fármacos é a mialgia e, se for uma complicação mais grave, a rabdomiólise. E que essa classe número 1 para se tratar as dislipidemias. Normalmente, ela é a mais usada. Seguindo, nós temos as isentimiba. As isentimibas, elas agem também num processo muito interessante de inibição. Elas inibem a absorção de colesterol no intestino delgado. Então, vai acabar que reduz a quantidade de colesterol que entra na corrente sanguínea e vai acabar, consequentemente, sendo eliminado mais pelas fezes. Consequentemente, se menos colesterol vai ser captado, menos vai chegar no fígado, e o fígado vai sentir falta do colesterol, porque ele precisa para fazer as funções do corpo. Então, ele vai acabar retirando o LDL do sangue, o que diminui o colesterol plasmático total. Lembrando que não é recomendado o fibrato nem com as estatinas, tá? Principalmente com as estatinas, mas aqui também não é recomendado com essa classe de fármacos isentimiba. Agora vamos falar da colestiramina. Eles são os famosos sequestradores, porque eles sequestram os ácidos biliares. Os ácidos biliares são um dos componentes ali da bile que é usado para digerir lipídio e ajudar na absorção dessas gorduras. Então, depois que esses ácidos são usados, eles estão lá no intestino, e aí este fármaco, ele se liga lá e deixa ele insolúvel para ser reabsorvido. E aí, eles vão ter que ser eliminados pelas fezes. Só que eles iriam poder ser reabsorvidos e reutilizados, reciclados pelo fígado, mas eles vão ser eliminados. Então, o fígado vai precisar pegar colesterol do sangue para fazer novos ácidos biliares. Consequentemente, vai reduzir o LDL plasmático. E por fim, desta classe, nós temos os inibidores da PCSK9. É uma classe mais nova que vai inibir a enzima PCSK9, que normalmente vai degradar os receptores de LDL no fígado. Esta é a função da enzima, degradar os receptores de LDL no fígado, porque chega um momento que deu, já tem suficiente, agora vamos parar de captar. Só que na dislipidemia nunca vai ser suficiente, porque tem muito, né? Muito acumulado. Então, esses inibidores vão lá e vão inibir essa proteína, PCSK9. Então, com menos PCSK9 ativa, a gente tem mais receptores de LDL ativos. E aí, disponíveis. E aí, o fígado vai remover mais colesterol do sangue, consequentemente, vai baixar os níveis de colesterol. Então, para pacientes de alto risco cardiovascular, quando as estatinas ou as ezentimibas não estão reduzindo LDL do sangue suficientemente, é uma boa alternativa, porque aumenta a captação da LDL num nível tão grande que é impressionante. É de até 70%. Então, é um nível super alto, né? Só que esses fármacos não têm no Rename e são de alto custo, então é um pouquinho mais complicado de ter eles para uso, né? Então aqui tá um resuminho de tudo que eu falei, do mecanismo de ação deles, para vocês pararem ali e escrever no caderninho de vocês. Se vocês estão gostando, deixe o like, por favor, isso vai ajudar muito. Agora nós vamos falar então daqueles que são usados para quando os triglicerídeos estão altos, porque os que eu falei até agora serviram para LDL. E agora nós vamos falar então para aqueles que têm hipertriglicemia, que também pode trazer muitos malefícios, por isso que precisa ser tratado. Então, os primeiros, só tem duas classes, tá? A primeira é os fibratos. Eles ativam o receptor PPAR-alfa e estimulam o fígado e o tecido adiposo aumentar a oxidação dos ácidos graxos, ou seja, queimar mais gordura. Isso vai reduzir a produção de triglicerídeos e, consequentemente, aumentar um pouquinho o HDL. Essa classe é usada muito quando se tem risco de pancreatite por excessos de triglicerídeos, tá? Então, pancreatite.
E por fim, nós temos aqui o ácido nicotínico, a niacida, ou também conhecida como vitamina B, que vai melhorar o HDL, reduzir triglicerídeos e LDL, porque ela inibe a lipólise, ela inibe a quebra de gordura no tecido adiposo, que vai diminuir a liberação de ácidos graxos livres para o sangue. Então, com menos ácidos graxos chegando no sangue, que vão para o fígado, vai produzir menos VLDL. E, como eu falei, o VLDL é um precursor do LDL. Então, consequentemente, vai diminuir o LDL, porque está inibindo a quebra dos ácidos graxos lá no começo da história, no começo do processo. Então, vai aumentar um pouco o HDL também, o que é bom. Então, alguns efeitos colaterais é vermelhidão na pele, no pescoço, rubor, causada pela vasodilatação, desconforto gástrico e risco de hepatotoxicidade em altas doses. Aqui tem mais um resuminho deles também. E este foi o resumo geral da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixe o like e deixe no comentário que tipo de vídeo tu quer. Valeu!